Qual o pior estágio que uma pessoa pode chegar com essa dependência? O pior estágio é aquilo que eu falei, assim, é muito individual essa questão, porque para cada um pode ser um estágio da doença, né? O pior é a morte, isso com certeza. O que a gente tem como pior é a pessoa morrer em decorrência da sua própria doença, né? Isso é o pior estágio, eu acho que em todas as doenças. O pior é a morte, mas a gente tem também a prisão, né? A gente tem os surtos psiquiátricos, e esses são muito comuns, né? Há pessoas que elas não viriam a desenvolver ao longo da vida surto psiquiátrico, mas aí elas desenvolvem surto psicótico, delírios persecutórios, alucinações, né? Muitas vezes essas alucinações falam que precisa se colocar em risco, se jogar fogo, se jogar da janela, por conta da droga. Com o uso da droga, dá como se fosse um start interno, né? Para que essas doenças venham, se instalem, e aí a mente adquire essa condição psicótica, né? E por conta do uso da droga. Então, assim, isso a gente tem com qualquer que seja droga. O álcool, a maconha, cocaína, ácidos. Em geral, todas têm, algumas têm o poder alucinógeno, os outros têm um poder depressor da mente, outra funciona mais como psicoestimulante, mas todos eles a gente está atingindo direto, né, o sistema nervoso central. E quando você mexe com o cérebro, com a mente, aí você perde já um controle disso. Quanto mais frequente for o uso, ou às vezes nem precisa ser tão frequente assim, mas se a pessoa já tinha uma estrutura psicótica, mas não tinha desencadeado um surto ainda, a droga pode fazer com que ela desencadeie um surto psicótico, ou até condições emocionais psiquiátricas associadas por esse uso. Então, assim, a gente chama de morbidades e comorbidades dentro da psiquiatria, né? Você tem uma doença e outra doença se desencadeia a partir dessa. Às vezes a doença psiquiátrica chama o uso da droga, às vezes a droga chama o uso da doença psiquiátrica. E dentro disso, né, a gente tem vários fatores de risco e de perdas, né? A morte como um deles, a doença psiquiátrica como outro, a questão das perdas familiares. A gente tem muitas pessoas em situações de rua por conta da droga, perderam absolutamente tudo na vida delas, né? E aí a gente fala também de perdas materiais, o uso foi muito maior, ela perdeu o raciocínio lógico dela e acabou, né, vendendo a própria vida para droga. Então podem ser vários momentos.